Função controle. O controle é o último vínculo funcional do processo de administração, que é composto também pelas funções de planejamento, organização e direção. O planejamento pode ter definido os melhores objetivos. A estrutura organizacional pode ter sido criada de maneira a contribuir eficientemente para o alcance desses objetivos. Os empregados podem estar sendo bem liderados e motivados, mas, mesmo assim, não há nenhuma garantia de que as atividades estejam sendo executadas conforme planejado e que os objetivos serão, de fato, atingidos. A função de controle fecha esse processo contínuo de administração, averiguando se as atividades estão sendo executadas de forma a alcançar os objetivos e se estão sendo tomadas medidas corretivas sempre que isso não se verificar. Conceito e importância. O controle tem como função manter o sistema organizacional dentro de um padrão de comportamento previamente estabelecido. Busca, portanto, garantir a normalidade do sistema, identificando todo e qualquer desvio e permitindo sua rápida e efetiva correção. Para tanto, requer o suprimento de informações contínuas sobre o próprio sistema e seu padrão de comportamento, para que se possa medir e então controlar, pois o que não se mede não se controla. Esse padrão será o parâmetro de avaliação a ser considerado, como um guia, para medir se o desempenho do sistema é bom ou ruim. Para isso, o controle tem duas atribuições essenciais: o monitoramento das atividades, comparando o desempenho real com o planejado, e a correção de qualquer desvio significativo, caso se conclua que as atividades estão sendo executadas de tal forma que não conduzam ao alcance dos objetivos definidos. A importância do controle reside na sua capacidade de garantir que o ciclo administrativo se complete. Sem que haja o controle, todas as outras funções da administração perdem sua razão de existir. Orientação do controle. Apesar da necessidade de controlar suas atividades, isso não significa que as organizações tenham sistemas de controle idênticos. De fato, existem 3 abordagens com relação à orientação preferencial dos sistemas de controle organizacional: o controle de mercado, o controle burocrático e o controle de clã. Os administradores podem utilizar uma combinação dessas 3 abordagens de forma a projetar sistemas de controle adequados às suas organizações. O controle de mercado é um tipo de controle que utiliza parâmetros e mecanismos de mercado, como preços, produtos, lucros, participação de mercado, para avaliar e controlar as atividades e os resultados da organização. O controle burocrático é um tipo de controle que faz o uso de mecanismos administrativos e burocráticos, como regras, normas, políticas e orçamentos, para monitorar e avaliar o desempenho da organização. O controle de clã é um tipo de controle assegurado pelo compartilhamento de valores, normas, crenças, rituais, tradições, expectativas e outros aspectos relevantes da cultura organizacional. Controle por níveis organizacionais. Para cada um dos 3 níveis organizacionais, existem atividades e processos que devem ser monitorados e avaliados. Desse modo, podem-se distinguir 3 níveis de controle: estratégico, tático e organizacional. O controle estratégico procura monitorar o desempenho da organização como um todo, bem como acompanhar as tendências do ambiente externo, fazendo os ajustes necessários na estratégia da organização para que ela alcance sua missão e visão corporativa. Controle tático possibilita que os gerentes tomem decisões específicas visando resolver problemas em sua área de atuação. Volume de vendas, participação no mercado e resultados de uma campanha publicitária são exemplos de variáveis cujo desempenho deve ser controlado pelo gerente de marketing. O controle operacional utiliza mecanismos de controle ainda mais específicos, focalizando atividades operacionais, na maioria das vezes de produção ou de acompanhamento. Alguns exemplos de controle operacional são a taxa de rejeição de produtos nos testes de qualidade, o volume de devoluções e reclamação dos clientes e o tempo de realização de um pedido.
Tipos de controle. O controle do desempenho de uma atividade pode ser efetuado em diferentes momentos, antes que a atividade comece, enquanto a atividade decorre ou depois de terminada. Controle preventivo ou controle prévio. É um controle proativo que busca detectar os problemas antes que determinada sequência de atividades seja iniciada. Controle simultâneo ou controle concorrente é um controle reativo que busca detectar e corrigir problemas no momento em que ocorrem. Controle posterior ou controle por retroação é um controle que tem como objetivo avaliar o desempenho de uma atividade ou processo após a sua realização. Processo de controle. Trata-se de um processo de coleta de informações que ajuda os dirigentes a tomar decisões adequadas acerca do rumo da organização. Esse processo pode ser dividido em 4 etapas. Estabelecimento de parâmetros de desempenho. Consiste no nível de desempenho esperado para dada atividade, tarefa ou produto. Medição do desempenho real. É o processo de produção e coleta de informações para avaliar o progresso em direção aos objetivos. Comparação do desempenho com os parâmetros pré-estabelecidos. Consiste na avaliação dos desvios que acontecem no decorrer da execução das atividades e a implementação de medidas corretivas que visa garantir o alcance dos objetivos. Sistemas de controle. Os componentes de sistemas de controle são padrões de controle, aquisição de informação e ação corretiva. Desse modo, pretende estabelecer o que é controle estratégico, os tipos de controle, o controle das organizações e a necessidade de controle. Quanto aos padrões de controle, existem vários tipos de padrões utilizados para avaliar e controlar os diferentes recursos da empresa. Padrões de quantidade, como número de empregados, volume de produção, volume de vendas, percentagem de rotação do estoque, índice de acidentes, etc. Padrões de qualidade, como padrões de qualidade para a produção, funcionamento de máquinas e dos equipamentos, qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa e assistência técnica. Padrões de tempo, como permanência média do empregado na empresa, tempos padrões de produção, tempo de processamento dos pedidos dos clientes, etc. Padrões de custo, como custo de estocagem das matérias-primas, custo do processamento de um pedido, custo de uma requisição de material, custo de uma ordem de serviço, relação custo-benefício de um novo equipamento, custos diretos e indiretos da produção, etc. Instrumentos de controle. Controle financeiro. Forma de controle que mede os impactos financeiros das atividades econômicas de uma organização ou de uma unidade organizacional. Sistemas de informação gerencial. Sistemas computadorizados que processam os dados organizacionais e disponibilizam informações aos gestores de forma regular e contínua. Auditoria. Exame pericial, sistemático e independente que tem como objetivo avaliar a eficiência e a eficácia dos vários sistemas de uma organização. Balanced Scorecard. Ferramenta de controle do desempenho organizacional abrangente que procura integrar várias dimensões de controle: financeira, cliente, processos internos e aprendizado. Benchmarking. Processo contínuo e sistemático que busca comparar práticas e métodos de trabalho de uma organização com os de outras empresas.